Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, siguiendo donde paramos, iniciaremos hoy en el módulo 5, página 67, y vamos hasta la 70, ¿ok? Entonces, cojan sus apostilas y seguimos juntos. Bueno, el primer texto. Hoy es interpretación textual. La distancia hace más fuertes a las parejas. Primeira coisa é pensar na palavra parejas, que talvez alguns de vocês não sabem o que significa. Bom, a gente tem na fotografia ali né, a gente tem na imagem um menino e uma menina. A gente pode dizer que são uma pareja, ou seja, um casal, uma dupla. Né? Então, assim, a distância hace mais fortes a las parejas. A distância faz mais fortes os casais. Bueno, leyendo el texto conmigo, puede resultar extraño y chocante, pero una nueva investigación ha comprobado que las parejas a distancia crean vínculos más estrechos. Según los expertos, cuando están separadas, las parejas se esfuerzan por comunicarse más e conseguir uma maior intimidade. Então, nesse primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, a gente tem aqui a ideia de que nós falaremos sobre uma investigação. E que nesta investigação se ha comprovado algo. Então, a gente tem aqui uma pesquisa que comprovou, né, que os casais à distância, que namoram à distância, eles criam vínculos mais estreitos. Segundo os expertos, ou seja, as pessoas que fizeram esse estudo, os especialistas, a palavra a gente já viu nas aulas passadas, quando estão separadas, as parejas se esforçam por comunicar-se mais e conseguir uma maior intimidade. Então, estão longe fisicamente e acabam se comunicando mais através, né, das mídias, das redes sociais e telefone, que seja. El roce hace el cariño. O roce, essa palavrinha, talvez vocês não saibam o que significa. É o roçar, ou seja, o toque. Afirma el dicho popular. Sin embargo, no entanto, no siempre es así, como han comprobado Cristal Rian, que é um estudioso da Universidade de Hong Kong. Então, ó, ele e mais outra pessoa, então, ó, han comprovado, eles comprovaram, né, o Hyang e o Jeffrey, da Universidade de Cornell, em uma investigação sobre as relações de pareja. Então, a pesquisa foi sobre as relações de casal à distância. Então, eles fizeram uma pesquisa e essa pesquisa, ó, foi publicada recentemente na revista científica Journal of Communication. Então, aqui, ó, essa pesquisa, né, ó, foi publicada. E são coisas importantes para a gente, né, colocar aqui. Pela revista, e aí uma revista científica chamada Journal of Communication. Según sus conclusiones, las personas que tienen relaciones en la distancia suelen crear lazos más fuertes que las parejas normales, gracias a que la comunicación es más constante y profunda. Então, acaba que as pessoas à distância se comunicam mais, né, mais vezes, mais constantemente, e às vezes os assuntos são mais profundos que as outras relações mais próximas, vamos dizer assim. Segundo Rian, a pesar de que nossa cultura hace hincapié, essa palavrinha também a gente já vimos, mas faz tempo, eu acho, né? Esse hace hincapié aqui, ela quer dizer que faz, ressalta, né? Frisa, esclarece. En estar juntos físicamente, la gente no debe ser tan pesimista sobre las relaciones a la distancia, pues estas parejas se esfuerzan más que las personas geográficamente cercanas a la hora de comunicar cariño e afecto, e ello tiene sua recompensa. Então, ó, as pessoas, né, não devem ser tão pessimistas sobre as relações à distância, que a gente tem certo preconceito, tá à distância, não, né, longe dos olhos, longe do coração, a gente brinca, né? Pois estas parejas se esforçam mais. Então, elas acabam se esforçando mais de quem está geograficamente próximo, cercana, né, a la hora de comunicar carinho e afeto.
Para levar a cabo a gente usou na aula passada, né? Levar a cabo para realizar. La investigación, los científicos analizaron el comportamiento de distintas parejas, tanto cercanas como distantes. Então, para que esse estudo seja feito com embasamento, tem que ter feito com os dois tipos de relacionamentos, a distância e próximos. Al comparar la comunicación entre ambos tipos, observaron que en las parejas separadas, en la distancia, existía un vínculo afectivo más íntimo, principalmente por dos motivos: la tendencia a intentar conocerse más a fondo y la idealización de las conductas del otro. Además, estos dos hechos se hacían más evidentes en la comunicación basada en textos escritos, como e-mails, mensajes de móvil, pues aumentaban los esfuerzos por superar las limitações de comunicação. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente não consegue falar algumas coisas que sente para o outro. E acaba que pela internet, pelo e-mail, pelas mensagens do telefone, a gente consegue expor, né, o que a gente está mais sentindo através das palavras e não através do olhar, muitas vezes. Então, é um diferencial, vamos dizer assim, de acordo com a pesquisa. Então, vamos lembrar que é uma revista muito interessante, né? Isso é uma pesquisa, então é importante que se leve em consideração. Questão 3, página 68. Elige la opción que muestre qué hicieron los científicos para realizar la investigación. Então, atenção, o que os estudiosos, né, os cientistas, que hicieron para realizar a investigação? O que eles fizeram para poder realizar essa pesquisa? Eles se esforçaram por comunicar-se mais? Os científicos se esforçaram por comunicar-se mais? Não. Eles comprovaram que as parejas à distância criam vínculos mais estrechos? Foram eles que comprovaram? Intentaram conhecer-se mais a fundo e idealizaram as condutas do outro? Eles tentaram se conhecer melhor? Analizaram o comportamento de distintas parejas, tanto cercanas como distantes. Criaram laços mais fortes que as parejas normais, graças à comunicação que é mais constante e profunda. Eles criaram laços mais fortes? Também não. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram dois grupos, né? Então, eles analisaram o comportamento de distintas parejas, tanto cercanas como distantes. Então, letra D aqui. 4. Indica lo que não corresponde a lo que está dicho en el texto. Então, o que não está de acordo com o texto. Las personas no deben ser tan pesimistas sobre las relaciones a distancia, segundo Rian. Está lá na linha 17. Então, se vocês voltarem ao texto, vocês vão observar que ele fala disso. El dicho popular afirma que el roce hace el cariño, y nuestra cultura hace hincapié em estar juntos fisicamente. Então, assim, a gente tem essa ideia, né? A gente quer ficar junto, a gente acha que vai dar mais junto, vai dar mais certo junto do que, né, à distância. Então, isso está lá no dito popular, na linha 16. La revista científica ha investigado sobre as relações de pareja à distância. Foi a revista que fez essa investigação, essa pesquisa. Meio é uma das formas usadas por las parejas à distância por superar as limitações de uma comunicação. O e-mail é uma das possibilidades? Sim. As pessoas que têm relações na distância suelen criar laços menos fortes que as parejas normais. Então, assim, a gente tem aqui algumas questões. As que não aparecem no texto. O que é comprovadamente errado de acordo com o que a gente leu? É que a revista científica ha investigado sobre as relações de pareja à distância. Não foi ela que fez a investigação, não foi ela que fez a pesquisa, foi a universidade. A revista só publicou, tá? Então é bem importante isso. Número 5. Analisa o fragmento a continuação e em seguida marca a melhor opção que reemplace os términos em destaque, respectivamente. Segundo os expertos, quando estão separadas as parejas, se esforçam por comunicar-se mais e conseguir uma maior intimidade. A palavra expertos. E afecto y ello tiene su recompensa aponta. Então, a palavra experto é um falso cognato, a gente já estudou algumas vezes, e o ello também.
Ele é uma palavrinha que engana bastante, porque as pessoas acham que ello é o quê? Singular de ellos. E não, né? Ellos. Então, é el e ellos. Expertos é especialista, a gente tem aqui três opções. E o ello é ele? Não. É ela? Não, ele não é neutro para o pronome pessoal. Ele é um demonstrativo. Então, por ello, por isso. De ello, né? E ello. Então, a gente tem aqui especialistas y eso. 6. Además, estos dos hechos se hacían más evidentes en la comunicación basada en textos escritos como mails y mensajes de móvil, observa la palabra subrayada y marca la opción en que todas las palabras tengan el mismo gênero que el suyo. Então, a gente tem aqui palavra mensaje. Nós já aprendemos esse ano que mensaje terminou com arre, termina com arre, é masculino. Isso é um heterogenérico, uma palavra que mudou o gênero em relação ao português. Tudo que termina com arre é masculino. Então, a gente quer todas as palavras masculinas. Letra A, dolor. Eu digo el dolor. Sangre, la sangre. E la miel. Tem feminina que não vale. El dolor, el color e el lenguaje. Todas masculinas. Temos uma palavra aqui. El agua, la leche, la legumbre. Temos eufonia aqui, tá? E aí temos o heterogenérico também. Mas é feminino, não vale. El agua, la legumbre e el color. Também não vale. La costumbre, la sal, la protesta. São todas femininas. Então a gente quer as três do mesmo gênero de mensagem. Se eu me engano com o português aqui e penso a mensagem, eu vou errar, com certeza. Então tomem cuidado. Depois, a gente tem aqui um texto que é o Muere Chespirito, el actor que dio vida al Chavo del Ocho. Vou começar a leitura e aí eu vou dividir em duas partes, tá? Vou começar bem rapidinho aqui, daí eu já paro e a gente continua no outro vídeo. Poucos han ejercido la ironía como Roberto Gómez Bolaños, actor, escritor, cômico, diretor e dramaturgo mexicano. Então a gente está falando de quem? Roberto Bolaños, Roberto Gómez Bolaños. E atenção, são coisas importantes. Ele foi ator, escritor, cômico, diretor e dramaturgo mexicano. Então ele não foi só ator. Então é bem importante. El Chavo del Ocho em milhões de lugares de América Latina. El Chaves para outros tantos de brasileiros. El Chompiras, um ladrão noble. El Chapulín Colorado, um héroe, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Chespirito, el creador de estos entrañables personajes de acento mexicano, pero en el corazón de tantos latinoamericanos. Ha muerto este viernes en su casa en Cancún, tenía 85 anos. Então aqui um pouquinho, né, quantos anos ele morreu, que ele foi, né, amado por várias nacionalidades, por vários países. Então aqui só uma introdução, e que ele não foi só ator, como a maioria das pessoas acreditavam. Aí, el gran momento de Chespirito llegó a finales de los años 60. Nacieron los supergenios de la mesa cuadrada, una suerte de tertulia en la que compartía mesa con María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Ramón Valdés. Los televidentes mandaban preguntas de actualidad y los ponientes respondían de manera absurda. Problema discutido, problema resolvido. Era su lema, éxito instantâneo. Aqui algumas palavrinhas, né? O tertúlia é conversa, tá? Reunião. Televidentes não é vidente. Televidentes são telespectadores. Então, as pessoas que estavam ali vendo o programa, eles mandavam perguntas, né, de atualidade. E los ponientes vêm aí de astros, né? Os personagens da televisão, os que faziam sucesso, respondiam de maneira absurda, cômica, e fazia com que eles ganhassem audiência. E ganhando audiência, né, foi sucesso total. Então, ali, ó, discutido o problema. Esse resolvido, gente, ele é português, tá? Ele não é espanhol, que seria resuelto. Então, ele está em itálico justamente para mostrar que não é aqui a língua materna dele. Ok?